Hoje vamos falar de um assunto sério, porém com uma leveza que só o nosso cantinho tem. Vamos conversar hoje com o doutor Marcos Caque, promotor de justiça aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar da morosidade dos processos no julgamento civil e trabalhista. Doutor Marcos, seja bem-vindo e eu espero que o senhor esclareça essas pequenas dúvidas que tem dentro dos processos. Na verdade, quando a gente fala em morosidade, independente de processo civil, processo trabalhista, no processo penal, o processo ele é um todo, né? Na verdade, a palavra processo, né, proceder, significa um passo atrás do outro. Então o processo é um caminhar visando sempre a resolução de um conflito de interesses que não foi resolvido pela parte lá atrás, né? No caso do processo trabalhista, empregador e empregado deveriam ter se resolvido lá atrás, não houve essa resolução, bateu no judiciário para resolver esse conflito. No processo civil, dependendo do conflito que se trate, as partes não se resolveram, numa ação de despejo, numa ação de cobrança, elas não se resolvem, bate esse conflito no judiciário para resolver. A morosidade. Por que há a morosidade? Nós temos, primeiro, uma deficiência de juízes, embora o número tenha crescido paulatinamente no Brasil, ainda existe essa deficiência no número de juízes no Brasil, uma deficiência no número de funcionários judiciários. A legislação é uma legislação ainda bastante arcaica, então, em todos os processos, seja ele civil, trabalhista ou penal, nós temos em todos os momentos a possibilidade das partes estarem interrompendo aquele iter procedimental, ou seja, aquele caminhar, aquele ir adiante, ele a todo momento ele é interrompido. Então se a gente tem que fazer uma caminhada de 1 quilômetro e quando dá 100 metros, alguém manda a gente parar. E a gente fica parado um determinado tempo. A gente caminha mais 50 metros, a gente para de novo. Então, o prazo para a gente fazer essa caminhada de 1 quilômetro, que às vezes demoraria 10 minutos, a gente passa a demorar 1, 2 horas. Doutor Marcos, para esclarecer uma dúvida para os nossos internautas, a morosidade, na realidade, é esse freio nos processos? A morosidade é porque em todo momento do processo, tanto o autor quanto o réu da ação, eles podem paralisar aquele andamento da ação, reclamando alguma coisa que não tenha sido feita no curso daquele procedimento, vindo a paralisar esse iter procedimental, ou seja, esse caminhar do processo, e essa previsão legislativa, ou seja, essa previsão do legislador em paralisar o processo, é que deve ser, digamos assim, removida, né, do direito brasileiro. Ou seja, nós temos excesso de recursos, excesso de incidentes do processo. Então, o caminhar do processo ele deve ser um caminhar mais livre. Ou seja, o legislador, aquele que está lá em Brasília, o deputado que nós elegemos recentemente, o senador que a gente elegeu há 15 dias atrás, eles têm que trazer o Código de Processo Civil, o Código Trabalhista, o Código de Processo Penal para uma realidade atual em que as coisas têm que caminhar de uma forma mais célere. Temos um avanço tecnológico, mas não temos um avanço no andamento judicial, é isso? Não temos um avanço na legislação, que ela permite que em vários momentos, no curso do processo, ele seja paralisado para análise de uma questão pontual, de uma questão procedimental. Entendi. E quando há perda de prazos? Quando o cliente só fica sabendo que isso ocorreu quando recebe em sua residência um comunicado judicial. Isso é inexperiência do advogado que está atuando ou é negligência do mesmo quando há essas perdas? Então, na verdade, todo ato processual, né, todo ato que o advogado pratica em um determinado processo, esse ato tem um prazo, né? E esses prazos não são iguais. Dependendo do ato processual
que o advogado vai praticar, o prazo pode ser maior ou menor. E o advogado, quando sai da faculdade de Direito, ele sabe quais são os prazos processuais aos quais ele está sujeito. Então, via de regra, né, isso não pode ser reputado como inexperiência do profissional do direito. Via de regra, isso acaba sendo uma confusão do escritório, uma falta de preparo do escritório em controlar esses prazos processuais, um excesso, um volume maior que o escritório abrace de causas do que ele está efetivamente capacitado a receber. Então, eu acho que vai mais para o lado da desídia, né? Da falta de capacidade do profissional em abarcar aquele número excessivo de casos, do que propriamente da falta de experiência. Nesses casos, não, o tribunal em si é isento, porque ele deu continuidade ao processo e o processo ele corre, né? Quando chega ao término dele e a situação de quem está, o cliente desse advogado negligente, qual é a posição dessa pessoa perante ao conhecimento dos fatos? Então, se você tem a perda de um prazo, no que a gente chama de peremptório, aquele prazo que não pode ser devolvido àquela parte de forma nenhuma, e que esse prazo, né, uma vez perdido, causa prejuízo ao direito da parte, né, a parte pode, num primeiro momento, oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil na seção em que ele se encontra, né, no estado e no município que ele se encontra, avisando aquela seccional que aquele profissional perdeu um prazo, né, fatal, e também há a possibilidade de uma ação de perdas e danos contra aquele advogado. Né? Se aquele advogado perde um prazo que me causa um prejuízo, né, eu posso entrar com uma ação contra ele reclamando esse prejuízo que ele me causou. Dúvidas sanadas, vou pedir para o senhor deixar um recado para os nossos internautas, porque eu estou satisfeita. Então, o recado a respeito da morosidade da justiça, eu acredito que a gente tem que ter consciência no nosso voto, tem que analisar a proposta, né, daqueles que a gente coloca em Brasília, dos deputados e senadores, e que eles possam analisar tanto os códigos de processo civil e de processo penal, e que eles possam tirar, né, desses códigos essas possibilidades intermináveis de recurso para que os processos possam caminhar de forma mais célere, mais rápida, para que as pessoas possam ter os seus direitos assegurados de forma mais rápida. Ou seja, que os processos possam caminhar com a velocidade da internet. Muito bem. Muito obrigada, doutor Marcos. Espero revê-lo muito em breve aqui no nosso cantinho.